A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para iniciarmos o nosso culto semanal de estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar esta noite a lição de número 11, que tem como título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Nós vamos nesse instante fazer uma oração pedindo a direção do Senhor para esse trabalho. Peço que os irmãos orem conosco, compartilhem este link para que outras pessoas também estudem conosco a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, em nome do Senhor Jesus estamos aqui reunidos em Teu nome para juntos, Senhor, servir a Deus, buscar a Tua presença e aprender a palavra de Deus. Dirija, Senhor, este trabalho, dá-nos sabedoria do alto, fala conosco, Senhor, de forma gloriosa. Manifesta o Teu poder em nosso meio. Usa cada um aqui esta noite, Senhor, na ministração do louvor, no estudo da palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos aquilo que será ensinado. Meu Senhor, eu quero suplicar em favor dos que estão doentes, Senhor, em favor da irmã Iraci. Pedimos que a mão do Senhor esteja sobre ela, Senhor. Cure toda a enfermidade. Faz a Tua vontade, Pai. Continua conosco, abençoe todos os que estão nos assistindo, que eles possam ser alcançados pela bênção de Deus esta noite. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com o hino 77 da nossa harpa. Guarda o contato com o teu Salvador. Comigo nesta live estão a minha esposa Márcia, a minha cunhada Mara, a minha sobrinha Alícia e a minha filha Fernanda. Juntos nós vamos louvar a Deus nesse momento. Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor, que Deus possa abençoar grandemente cada um nessa noite. Vamos louvar a Deus com o hino 77. Os irmãos que estiverem com as suas harpas aí por perto, abram o hino 77 e nos ajude a louvar o nome do Senhor nesta noite, com bastante alegria. Neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, tua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer.
vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por este hino. Nós vamos ler a lição da nossa escola bíblica e logo após a irmã Mara estará louvando ao Senhor com mais um hino. Lição de número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Texto áureo, Jó capítulo 36, versículo 15. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Verdade prática. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Leitura bíblica em classe, Jó capítulo 32, versículos 1 ao 4, Jó 33, 1 a 4, 34, 1 a 6 e 36, 1 a 5. Jó 32, versículo 1. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Versículo 2. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Jó, capítulo 33. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Respondeu mais Eliú e disse: ouve vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, o que é direito escolhemos para nós, e conhecemos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza, grande é em força de coração. Graças a Deus, meus irmãos, a irmã Mara vai estar louvando ao Senhor. Quero aqui cumprimentar a irmã Ana Paula e a irmã Vilma Munhoz, que estão nos assistindo nesse momento. A irmã Vilma Munhoz pede oração pela sua família, pela sua vida. No final, nós estaremos orando, irmã Vilma. Deus abençoe. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar nessa live com os irmãos. Eu vou louvar a Deus no hino. Senhor, eu tenho mais de 1000 motivos para louvar. Você também tem mais de 1000 motivos para louvar ao Senhor no dia de hoje. Escute esse hino. Ele vai falar ao seu coração.
eu passei, sabe a marca que ficou em mim, a dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava, não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, o que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu, e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra louvar a Deus. Muito mais de 1000 motivos eu tenho para te adorar ao Senhor. Aleluia. A fé diminuía, a dor só aumentava, não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Pois quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu, e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra louvar a Deus. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu, e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra louvar a Deus. Muito mais de 1000 motivos eu tenho para te adorar ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus continue abençoando a irmã Mara. A Mara é irmã da minha esposa Márcia. Minha cunhada está passando uns dias aqui na minha casa e aproveitou para cultuar a Deus juntamente conosco. E também a minha sobrinha Alicia, essa linda menina, filha dela que está aqui conosco esta noite. E também a minha filha Fernanda, que ontem completou mais um ano de vida. Deus abençoe a cada dia, possa dar muitos anos de vida e muitas bênçãos em sua vida. Fernanda é um presente de Deus para as nossas vidas e nós somos muito felizes porque Deus nos deu a Fernanda. Meus irmãos, vamos ao nosso estudo da Palavra de Deus. Na lição passada nós estudamos sobre o último discurso de Jó em sua defesa. Vimos na semana passada que Jó fez uma retrospectiva sobre a sua vida e ele pôde ver o quanto foi abençoado por Deus no passado, e o seu discurso ele está dividido em 3 partes. Ele fez uma lembrança nostálgica do seu passado, sobre todas as bênçãos
que havia experimentado da parte de Deus. Depois, ele fez um lamento pelo seu sofrimento no presente, comparando com aquilo que ele havia vivido no passado. E também, por último, ele fez uma defesa da sua ética sexual e moral, fazendo perspectivas em relação ao futuro. Mesmo em meio ao sofrimento, Jó tinha esperanças em Deus. Na lição desta semana, nós vamos estudar sobre o discurso de do jovem Eliú, o último dos amigos de Jó a falar. Eliú manteve-se calado, por ser o mais jovem entre os amigos de Jó, ouvindo as acusações de Elifaz, de Bildade e Zofá, e também ouviu as respectivas réplicas de Jó contra aquelas acusações. A teologia de Eliú, ela é exposta em 4 longos discursos que estão registrados nos capítulos 32 a 37 de Jó. O ponto central da teologia de Jó é que o sofrimento deve ser visto como algo pedagógico e não como uma punição pelo pecado, conforme os outros amigos de Jó haviam afirmado, acusando Jó o tempo todo de haver pecado contra Deus e que por isso estaria sofrendo. Eliú segue numa outra direção. O ponto número 1 da nossa lição mostra o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Antes de adentrarmos a este ponto no discurso de Eliú, vamos ver um pouco sobre a pessoa de Eliú, que a Bíblia afirma sobre ele. Nós não temos muitas informações sobre Eliú, sobre quem ele é, mas, diferente dos outros amigos de Jó, Eliú, na Bíblia, no livro de Jó, nós temos algumas informações sobre a genealogia de Eliú. Ele é identificado como filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Jó capítulo 32, versículos 2 e 6. Segundo o texto de Gênesis 22, 21, Buz era um dos filhos de Naor, irmão de Abraão. Sendo assim, Buz era irmão de Betuel, o pai de Rebeca, esposa de Isaac. Ainda no texto de Jeremias 25, 23 e 24, nos diz que Buz ficava na região da Arábia. Então, Eliú, o Buzita, filho de Baraquel, era, na verdade, da família do patriarca Abraão. Era neto de um dos seus irmãos, chamado Naor. E também, pelo que nós entendemos do texto de Jeremias 25, 23 e 24, ele morava na região da Arábia. O primeiro ponto do discurso de Eliú, ele queixa-se do fato de Jó haver reclamado do silêncio de Deus. E destaca aqui a soberania de Deus, dizendo que o ser humano não deve questionar o seu Criador. De fato, irmãos, Deus é Senhor e soberano, e ele não deve nenhuma satisfação dos seus atos. Deus, falando ao profeta Jeremias, está registrado lá no capítulo 18, Deus usa a figura do barro e do oleiro, do fabricante artesanal de vasos, de panelas de barro. E Deus mostra para Jeremias como o oleiro pegava o barro em suas mãos e moldava os vasos. E enquanto o oleiro moldava os seus vasos, um desses vasos se desmanchou em sua mão. E ele amassou novamente o barro e fez dali um novo vaso. E Deus pergunta para Jeremias: não poderia eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? E diz ainda o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18, 6. Então, irmãos, eu já tive a experiência de ver de perto como trabalha um oleiro na fábrica de tijolos e telha. Ele molha o barro, a terra, deixa aquele barro úmido durante 1 ou 2 dias e vai preparando o barro. Depois que ele prepara, ele pega o barro em sua mão e começa a moldar aquilo que ele vai fazer. No caso do tijolo e das telhas, eles têm uma forma, coloca o barro dentro da forma,
molda e tira. Depois que tira, deixa secar e depois põe numa fornalha para queimar. Depois de queimado, ele não é possível mais moldar. Mas enquanto ele está mole, o barro, é possível você mudar a forma. E os fabricantes de panelas, de vasos, de jarros, essas coisas, esses não têm forma. Eles vão fazendo manualmente e vão desenhando o vaso conforme a sua criatividade. Se caso ele perceber que alguma coisa está errada, enquanto o barro ainda está mole, ele desmancha e faz novamente. Então Deus usou esta figura, esta metáfora, para mostrar a sua soberania, para mostrar que a criação não tem poder nem autoridade para questionar o seu Criador. Infelizmente, nós vivemos uma época em que as pessoas se sentem no direito de questionar a Deus, no direito de dar ordens a Deus e outros absurdos. Então, Eliú aqui, ele destaca a soberania de Deus e queixa-se do fato de Jó estar reclamando do silêncio de Deus. E nesse ponto ele está certo. Nesse ponto ele está mostrando para Jó que Deus é soberano. Ele faz as coisas como ele quer, do jeito que ele entender, e ele é sábio naquilo que ele faz. Portanto, Jó não estava correto ao reclamar de Deus. Depois ele fala sobre o orgulho humano. Ele nos mostra que o orgulho humano impede-nos de ouvir Deus falar. Então ele sugere que talvez Deus estivesse falando com Jó de alguma forma, mas segundo o orgulho de Jó, Jó não estaria ouvindo. Mesmo Deus sendo infinitamente superior às suas criaturas, nós já vimos estes atributos chamados de transcendência de Deus, ele ama o ser humano e se importa com os seus problemas. Eliú argumenta que Deus responde de várias maneiras, seja falando, seja através de sonhos ou visões, Jó 33, 14 e 15. E Eliú sugere que Jó seria orgulhoso e por isso Deus não estaria respondendo. De fato, o orgulho humano impede que ele se aproxime de Deus. Muitas pessoas não conseguem se aproximar de Deus por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, principalmente aqueles que são mais ricos. Eles se acham os tais, eles acham que não precisam de Deus, e este orgulho impede a aproximação do ser humano para com Deus, e muitos não são salvos por causa disso. Certa vez Jesus encontrou um homem rico, e ele perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: sabes os mandamentos? E ele disse: quais? Ele falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não cometerás adultério, amarás o Senhor teu Deus, e muitos outros. Jesus foi citando. E aí ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E aí Jesus disse: então vá, venda tudo que você tem e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E ele, quando ouviu estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Diante disso, Jesus disse: realmente é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é por causa da riqueza, mas é porque o coração de muitas pessoas ricas está nas riquezas. Então a soberba humana faz com que o homem não se aproxime de Deus. Porque quem se aproxima de Deus precisa se submeter ao seu senhorio. Muita gente quer Deus como Salvador, mas não quer Deus como Senhor. Isso é complicado. Antes de você querer Deus como Salvador, como protetor, como libertador, você precisa querer Deus como seu Senhor. Se Deus não for o seu Senhor, ele jamais será o seu Salvador. Então nós somos, irmãos, criaturas e Deus é Senhor. Porém, Eliú ele estava equivocado, porque Jó não era orgulhoso. Vejam o que Jó diz em um de seus discursos, no capítulo 9, no versículo 14. Ele diz assim: como então poderei eu discutir com ele, com Deus? Como achar palavras para com ele argumentar? Então não era verdade que Jó era orgulhoso e por isso Deus não estaria falando com ele. Ao contrário, Jó queria o tempo todo ouvir a voz de Deus. Ele queria apresentar diante de Deus a sua defesa.
Ele queria que Deus mostrasse para ele onde porventura ele havia pecado, para que ele pudesse se arrepender. Então, Eliú, na primeira parte do seu discurso, ele fala sobre a soberania de Deus e sobre o orgulho humano. Mostra que Deus é infinitamente superior às suas criaturas e que o orgulho humano impede o homem de se aproximar de Deus. Depois ele nos mostra o mistério da redenção. Eliú entende que Deus também usa a enfermidade como um canal de comunicação com o ser humano. E por isso, e por causa da enfermidade, envia-lhe um anjo. Essa palavra anjo aqui, no texto bíblico de Jó, é Maleque, que significa mensageiro. Não significa necessariamente um ser angelical, mas é um mensageiro, para anunciar o que o homem deve fazer ou para interceder por sua cura. Jó também ele havia feito referência a um mediador celeste que intercedesse por ele diante de Deus. Veja o que ele diz no capítulo 16, no versículo 19. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Ainda no capítulo 19, versículo 25, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Muitos veem nesta figura do mensageiro, apresentada aqui por Eliú, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. O que seria teofania? Teofania é um termo teológico para explicar, para expressar a manifestação divina antes da encarnação do Verbo, ou seja, antes de o Filho de Deus se fazer carne e habitar entre nós. Em alguns textos do Antigo Testamento, nós encontramos a expressão o anjo do Senhor, e aí o anjo está com letra maiúscula. Pelo contexto, ou pelos contextos destas passagens bíblicas, nós entendemos que trata-se do próprio Deus, como por exemplo em Êxodo capítulo 3, versículo 2, diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés, e ali ele está em letra maiúscula. E esse anjo ali não era anjo, na verdade, era o próprio Deus, numa teofania, numa manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo. Também a Bíblia diz em Gênesis 18 que apareceu o Senhor a Abraão com 2 varões. Então ali também era uma teofania. Em muitos outros casos também, quando apareceu a Manoá, o pai de Sansão, ali apareceu o anjo do Senhor. Quando apareceu a Agar, a mãe de Ismael, também apareceu o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, para socorrer Agar e Ismael. Então aqui fala sobre o mistério da redenção. Mesmo Eliú ainda não tendo conhecimento sobre a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus Cristo, e nem tampouco Jó tinha esta revelação, mas eles foram usados por Deus para falar profeticamente acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós vimos aí o ponto 1 da nossa lição, que fala que o sofrimento é uma forma de revelar a Deus. Infelizmente, meus irmãos, nos últimos anos, algumas igrejas ditas evangélicas, as neopentecostais, eles não aceitam o fato do crente sofrer. Mas, irmãos, o sofrimento ele faz parte da vida do cristão. O sofrimento ele nos aproxima de Deus, o sofrimento ele nos aperfeiçoa. Assim como o caso que eu citei, dos vasos na mão do oleiro, eles passam pelo fogo para serem aperfeiçoados, para serem endurecidos e não se quebrarem com facilidade. Da mesma forma, o ouro ele é aperfeiçoado no fogo, ele é purificado pelo fogo. O ouro, quanto mais tempo ele permanece no fogo, mais puro ele fica. Por quê? Porque ele queima todas as impurezas. Assim é a vida do cristão. No sofrimento, nós somos aperfeiçoados. No sofrimento, nós nos lembramos de Deus. Na bonança, nós temos a tendência, irmãos, de confiar nas nossas próprias forças, nas nossas próprias riquezas. Temos a tendência de querermos ser autossuficientes. Mas quando nós perdemos tudo, quando nós enfrentamos dificuldades, nós tendemos a nos lembrar de Deus, a pedir socorro. O salmista no Salmo 70
enfrentando dificuldades, aperto, ele disse assim: apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Então, quando o homem ele está num período de bonança, nem sempre ele se lembra de Deus. E quando lembra assim, de forma vaga, ele canta louvores e tal, mas não é a mesma coisa de quando a gente está sofrendo, quando a gente está em dificuldades. Então Deus fala com o homem também através do sofrimento. No ponto 2 da nossa lição, Eliú nos mostra que o sofrimento ele é um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça de Deus. Eliú, ao defender a justiça de Deus, ele acusa Jó de orgulho, de insolência, por ter defendido a sua inocência. Assim como fizeram os outros amigos de Jó, Eliú também parece entender que Jó havia pecado e insistia em sua inocência. Sendo assim, ele defende a justiça de Deus, argumentando que Deus retribui a cada um segundo as suas próprias obras e não comete injustiça. Partindo desse pressuposto, o sofrimento de Jó seria, então, uma retribuição justa da parte de Deus. Realmente, irmãos, Deus é justo. Deus não comete injustiça nenhuma. Certa vez, Deus falando com Abraão a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus falou que iria destruir aquelas cidades por causa do pecado. E Abraão, lembrando-se que o seu sobrinho Ló e a sua família estariam naquela cidade, na cidade de Sodoma, Abraão pergunta para Deus: o Senhor vai destruir o ímpio junto com o justo? E Deus falou: de forma alguma. Não faria justiça o juiz de toda a terra? E Abraão foi argumentando: Senhor, mas se tiverem 50 justos naquelas cidades, o Senhor vai destruir a cidade mesmo assim? Deus disse: não. Se tiver 50 justos ali, eu não destruo, por amor aos 50. Mas, Senhor, se tiverem 10 justos, e foi baixando, e se tiverem 5 justos, Deus disse: também não destruirei por amor dos 5. Porque ali não havia, irmãos, 50 justos. Não havia 10. Não havia nem 5 justos. Até a mulher de Ló não era justa. Porque ela ficou com o coração preso naquela cidade. Olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então Deus, ele nunca comete injustiça. Deus, irmãos, ele é o juiz de toda a terra. Então Eliú estava certo em parte. Quando ele disse que Deus é justo, que Deus não comete injustiça, ele estava certo. Mas ele erra quando ele julga que Jó estava sendo punido por seus pecados. Isso não era verdade. O próprio Deus deu testemunho de Jó, lá no início do livro de Jó, conforme nós já estudamos em lições anteriores. Deus falou para o próprio diabo, dizendo assim: você observou o meu servo Jó, homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal? Então, como é que Deus dá testemunho de uma pessoa e ele mesmo iria punir essa pessoa? O discurso de Eliú, como de seus amigos, não fazia nenhum sentido. Se por um lado eles exaltavam a majestade, a soberania, a justiça de Deus, por outro lado, eles buscavam acusar a Jó de orgulho, de hipocrisia. Nós vimos aí que Zofar chegou a chamar Jó de mentiroso, chegou a comparar Jó a um jumento, porque não estaria se arrependendo dos supostos pecados. Então, Deus é justo. Sempre que Deus punir alguém, ele sempre será justo. Qualquer pessoa, qualquer uma que for para o inferno, ainda assim estará recebendo a punição merecida. Inclusive eu. Se eu fosse para o inferno, eu estaria sendo punido justamente por Deus. Mas eu não vou para lá, não é por bondade minha, não é por justiça minha. É porque Cristo morreu por mim. É porque a justiça de Cristo foi atribuída a mim. A Bíblia diz que nós somos justificados, ou seja, nós somos perdoados, aceitos por Deus pela fé em Cristo. O reformador Martinho Lutero, um dos textos que o levou à reforma protestante, foi o texto que diz assim: o justo viverá da fé. No Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então, se Deus mandasse toda a humanidade para o inferno, ainda assim ele estaria sendo justo.
ele estaria praticando a justiça. Mas por sua graça, ele nos salva. Por seu favor imerecido. Não existe ninguém na face da terra que não mereça ser condenado. Todos nós merecíamos a condenação. Toda vez que você se lembrar disso, você vai ser mais grato a Deus. Toda vez que você lembrasse que você, diante de Deus, você era um criminoso, que você era um pecador, um inimigo de Deus, que você afrontou de várias formas a santidade de Deus, e Deus te perdoou, você vai ser mais grato a Deus. Agora, quando você não conhece a doutrina da justificação pela fé, quando você não conhece a graça de Deus, aí a gente começa a criar algumas bobagens que se prega e se canta hoje em dia, que é que o homem tem direitos diante de Deus, que vai querer de volta o que é seu, que vai exigir uma coisa e outra. Irmãos, como é que um escravo que estava condenado à morte, que teve a sentença condenatória rasgada gratuitamente, vai exigir alguma coisa? Para você entender a doutrina da justificação pela fé, é preciso você imaginar um escravo condenado à morte. O escravo que fugisse, ele era condenado à morte. Se a polícia pegasse, se o capitão do mato pegasse um escravo condenado, ele poderia matá-lo, a lei permitia isso. Então, se você é um escravo, foi condenado à morte, de repente o seu senhor tem dó de você e diz, a partir de hoje você está livre, eu estou rasgando aqui a sua sentença condenatória. Você vai chegar para esse senhor e vai dizer, mas eu exijo meus direitos, eu exijo isso aqui. Quem vai fazer isso? Imagine alguém que foi condenado à pena de morte, apelou para todos os tribunais e perdeu. E aí chega o presidente da República e diz, não, eu vou perdoar a dívida dele, não precisa matá-lo não. Será que essa pessoa vai chegar para o presidente e dizer, não senhor, eu exijo que eu tenha também saúde, dinheiro, plano de saúde, eu exijo isso. Será que alguém vai fazer isso? Então assim é Deus. Havia uma sentença de morte contra nós. E Jesus, ele tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou pelos seus ferimentos nós fomos sarados, nós fomos curados. Então isso é a justiça de Deus. Em seu discurso no capítulo 34, Eliú descreve ainda alguns aspectos do caráter de Deus que são importantes para o nosso estudo esta noite. Primeiro, no capítulo 34, versículos 11 e 12, Eliú nos mostra que Deus é justo quando pune o homem. Foi o que eu falei acima. Toda e qualquer punição da parte de Deus ao homem é justa. Deus não comete nunca injustiça. Segundo, Jó 34, 13. Nesse versículo, Eliú nos mostra que Deus é o governante supremo e não deve satisfações a ninguém. Deus é soberano, irmãos. O que é soberania? Para entendermos soberania, é quando um país soberano, ele tem as suas próprias leis e ele não deve satisfações a outras nações. Uma outra nação para entrar um estrangeiro para entrar no Brasil, ele precisa de autorização. Ele precisa ter um passaporte que o autorize a entrar aqui, porque nós somos uma nação soberana. Não pode chegar um americano aqui, invadir um avião americano, não pode invadir o solo brasileiro sem autorização. Então, Deus, ele é soberano por isso. Ele tem as suas próprias leis, ele cria as suas próprias leis. Ele determina o que ele quer. Ele pode todas as coisas e não deve satisfação a ninguém. As suas criaturas não têm direito de questioná-lo. Terceiro, Deus é o dono da vida e cabe a ele decidir quem vive e quem morre. Jó capítulo 34, 14 e 15. Esse ponto aqui, irmãos, muitas pessoas acabam cometendo pecado diante da morte. Principalmente quando morre um ente querido. Nós nunca podemos questionar, irmãos, a vontade soberana de Deus de recolher
qualquer um de nós. A vida pertence a Deus. Nós não temos o direito de interromper a vida de ninguém. É por isso que nós somos contra o aborto. Porque o aborto, irmãos, ele é um assassinato dos mais cruéis, onde a vítima é completamente inocente e indefesa. Com tristeza, eu vi agora há pouco que a Argentina, o parlamento argentino aprovou o aborto, aprovou o assassinato de crianças inocentes. É uma abominação diante de Deus essas coisas. A vida pertence a Deus e Deus vai cobrar todo o sangue derramado sobre a terra. Quando Caim matou Abel, Deus perguntou para ele: onde está o seu irmão? Ele disse: eu não sei, porventura eu sou guardião do meu irmão? E Deus falou: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, quando alguém é assassinado, quando uma vida é tirada, aquela vida clama por justiça a Deus. E Deus vai fazer justiça um dia. Então, nós precisamos entender nesse ponto que a vida pertence a Deus. Só Deus dá a vida e só Ele tira. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, nem tampouco questionar a Deus quando alguém morre. Independente de quem seja, se é o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos. Se foi Deus que levou, não blasfeme, não reclame de Deus. Peça graça a Deus, conforto, alento, chore por aqueles que se foram, não tem nenhum problema nisso. Nós podemos nos entristecer. O próprio Jesus, quando Lázaro morreu, ele viu o sofrimento das suas irmãs com a morte, a Bíblia diz que Jesus chorou. Então não é pecado você chorar a morte de algum ente querido, mas faça como disse Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deve, ao invés de reclamar com Deus porque algum ente querido nosso se foi, nós devemos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de ter essa pessoa conosco durante a sua vida. Nós convivemos com os nossos pais durante alguns anos, mas já temos a certeza de que um dia nós iremos nos separar. Ou nós vamos para a eternidade, ou eles vão. Isso é o círculo natural da vida. Alguém, mais cedo ou mais tarde, a sua vida vai ter fim. Não podemos questionar a Deus por causa disso. E a Bíblia diz que Jó não pecou com seus lábios diante disso. A sua esposa, ao contrário, disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa este Deus e morre. Isso, quem fala assim, irmão, são aquelas pessoas que acham que servem a Deus por interesse. Se Deus manteve tudo bem, todas as coisas no seu devido lugar, maravilha, estou servindo a Deus. Se Deus me tirar a saúde, eu blasfemo. Se Deus tirar alguém da minha família, então eu chuto o pau da barraca, não quero mais saber de Deus. Não é esse tipo de relacionamento que Deus espera de nós. Deus espera de nós um relacionamento de gratidão, de fé e de amor para com Ele em qualquer circunstância. O quarto ponto que Eliú nos mostra sobre o caráter de Deus é que Deus não faz acepção de pessoas. Jó 34, 16 a 20. Deus, irmãos, Ele trata todas as pessoas da mesma forma. Deus não faz acepção de pessoas no sentido de desprezar um e amar outro. Não, Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que nós somos frágeis. Se tem uma coisa que Deus abomina, irmãos, é a acepção de pessoas. E o que seria acepção de pessoas? É você dar um tratamento diferenciado para quem tem mais condições. Ou você tratar de forma diferente quem é poderoso e quem é pobre, quem não tem poder algum. Isso é abominável diante de Deus. Você tratar diferente judeu e gentio. Você tratar diferente o presidente da república e alguém. Deus não se agrada disso, irmãos. Na igreja nós temos que ter todos como irmãos, independente da beleza, independente da condição social, independente da forma que está vestido.
Tiago fala disso. Fala assim, se você chega lá e tem algum irmão rico, de condição melhorzinha, você trata diferente, você está fazendo acepção de pessoas. Pedro, quando ele foi pregar para Cornélio, Deus mostrou uma visão para ele. Ele via um grande lençol descendo do céu, amarrado pelas 4 pontas. E dentro daquele lençol gigante, tinha vários animais considerados imundos perante a lei. E Deus falava para ele assim, Pedro, levanta, mata e come. E ele disse, Senhor, de forma alguma, eu nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E Deus disse, não considere comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes e o lençol se recolheu no céu. Logo a seguir, chegaram os servidores de Cornélio, um centurião, um chefe de 100 soldados, que eram de Cesareia, e vieram chamar Pedro. E Deus falou, vá com eles, não duvidando, vá. E quando ele chegou em casa, ele tinha ido orar, ele disse para aqueles homens, sou eu que vocês estão procurando, o que vocês querem? Ele disse, não, Cornélio estava orando, Nosso Senhor, e teve uma visão. Um anjo apareceu a ele e mandou chamar o Senhor. E a gente está aqui para chamar para ver o que o Senhor tem a dizer. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio de repente veio, reuniu toda a família para ouvi-lo e prostrou-se diante de Pedro e o adorou. E aí Pedro disse, levante-se porque eu também sou homem. Interessante que os católicos dizem que Pedro foi o primeiro papa. E aí, hoje o Papa dá a mão para a pessoa beijar, as pessoas se ajoelham diante dele. Mas Pedro, quem tentou fazer isso, imediatamente ele disse, não senhor, não faça isso, eu também sou homem igual a você. Mas Pedro começou a sua mensagem dizendo assim, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, irmãos, Deus não é como o homem. No mundo existem as classes sociais, existem as socialites, existem as pessoas que estão na revista Caras, na Ilha de Caras, existem aqueles que se sentem a nata da sociedade, os bambambãs, mas com Deus não é assim, irmãos. Diante de Deus todos nós somos iguais, independente da sua condição financeira, independente do emprego que você tem, da casa, do carro que você tem, diante de Deus você é pó e cinza. Deus olha para você e para mim com um olhar de misericórdia. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quer ser reconhecido por Deus, quer ser recebido por Deus, seja humilde. A Bíblia diz assim, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E Pedro diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ainda sobre o caráter de Deus, Eliú nos mostra que Deus é onisciente e conhece não apenas as ações humanas, mas também as intenções das pessoas. Jó 34, 21 a 25. Irmãos, muitas pessoas fazem algumas coisas para Deus e tem uns fingimentos que a gente não tem como não se incomodar. Quando você não conhece a pessoa, tudo bem, você está vendo ali e diz, puxa, que maravilha. Mas quando você conhece quem é aquela pessoa, você fala, como é cínico, como é fingido. Isso a gente conhece um pouco das pessoas que convivem conosco. Eu, por exemplo, convivo com a minha esposa já há 17 anos, então conheço um pouco dela e vice-versa. Conheço a minha filha desde que nasceu, então conheço um pouco dela também. Então, se ela chegar na igreja e começar a fingir, eu sei um pouco, porque eu convivo com ela. Agora, imagine Deus, que nos conhece por dentro, conhece as nossas intenções. Aquelas pessoas que estão, às vezes, fazendo alguma coisa para aparecer. Aqueles que estão fazendo alguma coisa apenas para o pastor ver. Deus não olha apenas, irmãos, o que você faz. Deus olha por que você está fazendo. Gente que vai lá na frente cantar e vai se sentindo a última bolacha do pacote. Deus está vendo tudo, irmãos. Quando você vai orar, não adianta aquelas palavras rebuscadas, bonitas e tal. Não pode falar no seu linguajar comum, que Deus te conhece. Não queira, diante de Deus, mostrar aquilo que você não é, porque Deus sabe. Então, Deus, irmãos, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas.
Eliú ainda nos mostra que Deus é justo e não deixa a maldade impune. Não, Deus não deixa nenhuma maldade impune. Pode ser que nesta vida algumas pessoas não sejam punidas. Não. Aqui nesta vida as pessoas colhem as consequências dos seus atos. Mas a punição não é aqui. Eu vejo muita gente dizendo, o inferno é aqui mesmo. Estão redondamente enganados. O sofrimento desta vida não tem comparação com o sofrimento da eternidade sem Deus. Não tem comparação. A punição de todo o mal que se fez neste mundo, desde as ações, as omissões, as intenções, tudo será julgado e punido no juízo final. A única forma de escapar da justa punição de Deus é recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum de nós tem condições de se justificar diante de Deus. Mas se você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você será perdoado. A justiça de Cristo será atribuída a você e então você será salvo. Pelas suas próprias atitudes, pelos seus próprios méritos, nunca você será salvo. O item 3 do ponto 2, nós falamos sobre a justiça de Deus, agora Eliú fala um pouco também sobre a vontade soberana de Deus. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberana e livre vontade, ele não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Jó capítulo 34, versículo 33. Então, ao contrário do que pensam os panteístas, que afirmam que Deus é uma energia impessoal, as Escrituras nos mostram que Deus é um ser pessoal. Deus tem intelecto, Deus tem vontade e tem sentimento. Então, além de ter vontade própria, a vontade de Deus ela é soberana, ou seja, Deus faz o que Ele quer, como quer, quando quer e como quer. Na opinião de Eliú, Deus jamais age com injustiça. E ele está certo nesse ponto. A Bíblia nos mostra isso. Porém, assim como os amigos de Jó, os outros amigos, Eliú erra quando ele parte do pressuposto de que Jó pecou e que o seu sofrimento, de certa forma, seria uma retribuição da parte de Deus. Não, isso não era verdade. Deus é soberano, Deus é uma pessoa, Deus pune de fato o injusto, mas não era o caso de Jó. Jó era uma pessoa justa. Então, irmãos, sempre que você orar, Jesus nos ensinou isso. Ore para que Deus faça a sua vontade, a vontade dele. Porque a vontade de Deus, conforme disse Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ela é boa, agradável e perfeita. Nunca queira que Deus faça aquilo que você quer, porque o que você quer pode não ser a melhor coisa. Eu sempre me lembro de um testemunho que eu ouvi de um irmão. Ele estava em Recife e queria viajar para a região de Goiás, ou era Mato Grosso. Naquela época em que caiu aquele avião Legacy, que se chocou um avião brasileiro com um avião americano. 2 pilotos americanos, eles desobedeceram as ordens e eles voaram acima ou abaixo do permitido, não me recordo agora. Eles não atenderam as orientações dos controladores de voo. E aí se chocaram, morreram 150 pessoas. E esse irmão, ele estava certo para voar nesse avião, exatamente nesse avião. E se chocou com o outro. E ele contou numa entrevista no jornal Mensageiro da Paz, no programa Movimento Pentecostal, na televisão, ele contou que ficou chateado no aeroporto, perdendo a paz, porque onde já se viu, ele estava com o voo certo para ir, e não deu certo, começou daquele jeito. A gente, quando é contrariado em alguma coisa, que a gente se sente o senhor da razão, ele disse que ficou assim, chateado. Tá? E voltou para casa, aborrecido porque não conseguiu viajar.
Quando ele chegou em casa, um pouco antes, ficou sabendo do acontecido. E aí começou a glorificar a Deus, porque se ele estivesse lá, teria sido uma das vítimas. Então, muitas coisas acontecem em nossas vidas, irmãos, não porque Deus é ruim ou estraga prazer, não, é porque a vontade de Deus é sempre a melhor. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Muitas vezes a gente reclama de alguma coisa que perdeu, mas na verdade foi um livramento de Deus. Então, agradeça sempre a Deus por tudo. O apóstolo Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Todas as coisas, Paulo ainda diz, cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, a vontade de Deus, ela é soberana, ela deve sempre prevalecer. Nunca queira sobrepor a sua vontade à de Deus, porque você não está fazendo uma boa coisa. Muito bem, no ponto 3, último ponto da nossa lição, fala sobre o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Aprendendo com o sofrimento. Conforme nós vimos em lições anteriores, os outros amigos de Jó acreditavam que o sofrimento é uma punição de Deus para os ímpios e que os justos não passam por tribulação. Segundo eles acreditavam, se Jó estava sofrendo, só tinha uma explicação. Ele estava em pecado e Deus estaria punindo. Eliú, provavelmente, também acreditava nisso. Acreditava que Jó tinha pecado contra Deus. Porém, diferente dos seus amigos, ele não via o sofrimento de Jó como uma punição divina. Mas ele via o sofrimento como um instrumento de ensino. Na opinião de Eliú, Deus usa o sofrimento para ensinar alguma coisa. E nesse ponto também ele está certo. Deus permite o sofrimento em nossa vida com um propósito. As coisas não acontecem por acaso na vida do crente. Se você é um crente fiel a Deus e você está sofrendo alguma coisa, você não está sendo punido por Deus. É possível que Deus esteja te ensinando alguma coisa. Ou tem algum propósito. Talvez você não esteja entendendo agora, mas depois você vai entender e vai glorificar a Deus pelo sofrimento que você passou. Isso aconteceu com Jó. Nós vamos ver no final das lições, ainda temos 2 lições, que Jó, ele glorificou a Deus no final do seu sofrimento. Ele disse assim a Deus: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então Jó, ele cresceu em conhecimento, em experiência com Deus. Então, quando nós sofremos, quando nós passamos por uma luta travada, nós nos aproximamos de Deus, temos experiência para contar, podemos edificar a fé de outras pessoas através daquilo que nós passamos. Então, Deus tem os seus propósitos, Deus tem as suas formas de trabalhar, que num dado momento a gente não entende, mas depois a gente vai compreender. E quando você entender, aí você vai glorificar a Deus e você vai saber que aquilo foi o melhor para a sua vida. Adorando a Deus em meio ao sofrimento. No capítulo 36, do versículo 26 do livro de Jó, Eliú afirma que Deus é grande e que nós não o compreendemos. Ele enaltece aqui a majestade e a grandeza de Deus na criação e espera com isso levar Jó a reconhecê-lo como tal. Jó 36, 24 a 25. Eliú acha contraditório o fato de Jó exaltar a Deus e, por outro lado, reclamar de Deus, reclamar do sofrimento. E, de fato, irmãos, ele tem razão em parte, de novo. Não combina adoração e murmuração. Não podem andar juntos. Adorador não pode murmurar. Nós devemos adorar a Deus em qualquer circunstância. Algumas ideias absurdas que se pregam hoje em dia, como eu disse, nas igrejas neopentecostais, eles pregam algumas coisas como não aceite a derrota, não aceite o sofrimento, determine, exija a sua vitória. Isso não combina com a adoração a Deus.
porque Deus é soberano. Essas atitudes não combinam com servo. Como é que eu posso dar ordens ao meu Senhor? Como é que você sendo uma criança, você pode dar ordens ao seu pai? Será que seu pai vai aceitar que uma criança chegue para ele e diga: pai, eu te ordeno que o senhor faça isso aqui? Claro que alguns filhos na atualidade estão fazendo isso, mas não é o correto. Um pai que se preza não vai aceitar esse tipo de coisa. Que a criança de 5, 6 anos chegue em casa dando ordem para os pais. Então, imagine Deus, que é criador de todas as coisas, que é Senhor de todo o universo. Como que um barro pode chegar para o oleiro, como eu afirmei agora há pouco, a gente viu aqui o texto de Jeremias, como é que um vaso vai chegar para o oleiro que está amassando o barro? Ei, não faça assim não. Eu exijo que você me faça de outra forma. O oleiro está lá amassando, melhorando o barro, dando forma, e eu determino que você pare com isso. Eu exijo os meus direitos. Nós não temos direito algum diante de Deus, irmãos. Nós temos, na verdade, concessões. Nós somos filhos de Deus por adoção. O que é um filho por adoção? É quando você não é filho biologicamente, mas alguém te adota como filho e te concede os privilégios de ser filho. Não que você tenha direito, é que a pessoa concede. Então, nós não temos direito algum diante de Deus. Nós temos bênçãos e privilégios recebidos pela graça de Deus. Não foi de graça, é por graça. O que isso quer dizer? Teve um alto preço, não foi de graça. Foi de graça para você, para Deus não. Deus pagou o preço da sua redenção. Então, é importante nós adorarmos a Deus em meio ao sofrimento. Jó, ele foi abençoado por Deus no final da sua vida, porque no meio do sofrimento, no meio da calamidade, ele adorou. Ele perdeu, como eu já disse em outras lições, 10 filhos em um único dia. Imagina, a pessoa tem 10 filhos, de repente a casa cai e mata os 10. Jó perdeu todo o seu patrimônio num único dia também. Perdeu os filhos, o patrimônio, e os amigos ainda acusando ele de pecado. A esposa mandando que ele blasfemasse. Perdeu os filhos, o patrimônio, a saúde. A esposa sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e praticasse o suicídio. Mas ele disse: como fala uma louca, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta deve ser a postura de todo cristão. Concluindo a nossa lição, irmãos, o sofrimento é uma realidade que faz parte da vida do cristão neste mundo. Assim, a forma como nós encaramos o sofrimento é que faz toda a diferença. No sofrimento, Jó conheceu a Deus de perto, não apenas de ouvir falar. O sofrimento na vida do crente não é para destruí-lo, e sim para aperfeiçoá-lo e para aproximá-lo de Deus. Então, se você está sofrendo, ao invés de murmurar, como diz o hino, cante louvores a Deus, porque Deus se agrada disso, irmãos. Quando Jó, no meio do seu sofrimento, ele intercedia por seus amigos, Deus mudou o cativeiro, Deus mudou a sorte de Jó. Jó teve em dobro tudo o que antes possuía. O próprio Deus deu testemunho de Jó para os seus amigos e disse: vocês não falaram de mim o que é justo, como o meu servo Jó. Então, ele deu o dobro de tudo quanto possuía. Então, o sofrimento na vida do crente, ele é passageiro. O sofrimento na vida do crente não vem para matá-lo, mas vem para ensiná-lo. O sofrimento na vida do crente sempre tem um propósito. Se você é um crente fiel e está sofrendo, não murmure, não se desespere, se aproxime de Deus, adore ao Senhor, reconhecendo a sua soberania, a sua vontade, reconhecendo que Ele é Deus e nós somos servos. Em qualquer circunstância, Deus está conosco. Muitas vezes, Ele não nos livra da tribulação, Ele não nos livra das dificuldades, do sofrimento, mas Ele promete estar conosco. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em todos os tempos, o Senhor está conosco. O salmista diz no Salmo 118, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Então
Então, a teologia de Eliú, ela mostra o sofrimento. Ela pergunta, o sofrimento é uma correção divina? Nem sempre, irmãos. O sofrimento pode ser algo pedagógico, pode ser Deus nos ensinando algo, pode ser para Deus nos aperfeiçoar. Tem vários objetivos no sofrimento. Deus não nos permite o sofrimento porque Ele quer nos ver sofrer. Não. Ao contrário, Ele se compadece de nós. Mas Ele sabe que na nossa condição carnal, na nossa natureza humana, o sofrimento faz parte do aprendizado, faz parte do aperfeiçoamento da fé. A Bíblia diz que a tribulação, ela produz paciência. Então, quem já passou por uma tribulação grande, por uma dificuldade grande, ele tem mais paciência do que aquele que nunca passou. Quem sempre viveu na bonança, quando fica com fome, começa a murmurar. Quem já passou fome na vida, ele tem mais resistência. Então, o sofrimento, ele também produz resistência. No treino de um atleta, no treino de jogadores, eles treinam duro. Eles atravessam obstáculos, eles passam por uma alimentação balanceada para que o corpo ganhe resistência. Os quenianos, eu sempre dou o exemplo deles, eles treinam para as maratonas nas montanhas, num sol queimando tudo. Então, quando chega aqui, poucas pessoas conseguem acompanhar o ritmo deles. Eles têm uma boa estrutura para a corrida, são leves e são altos, mas eles também treinam pesado e conseguem ganhar, conseguem vencer uma maratona de 42 quilômetros. Não é fácil correr 42 quilômetros, mas eles conseguem, porque as dificuldades trazem resistência ao seu corpo. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam esta noite. Quero aqui agradecer aos irmãos que estão conosco, a irmã Ana Paula, a irmã Vilma Munhoz, meu amigo irmão Elias Salles, lá de Osasco, do Jardim Cipava 2. Deus abençoe, meu irmão. Irmã Olinda Dias, irmã Cléo, presbítero Eliarque Melo, o obreiro lá da Vila Leopoldina, em São Paulo, nosso amigo. Irmão Celso Pequinha, ainda os outros irmãos aqui eu já falei. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos nesse instante estar orando por vocês. Nesta oração peço que orem pela irmã Iraci da Silva, a tia da minha esposa, está internada, para que o Senhor entre com a providência. Deus cura todo e qualquer tipo de enfermidade, mas Ele cura quando Ele quer, quem Ele quer e no tempo dele. Se for da vontade do Senhor curá-la, ela sairá do hospital ainda hoje. Então, seja feita a vontade do Senhor. Vamos descansar no Senhor e clamar a Ele. Continuo pedindo oração do missionário aqui de São Carlos, que está também doente, para que o Senhor venha curá-la. Peço também oração pelo pastor Eliel, pastor presidente do Ministério do Belém em Jaboticabal, São Paulo, que está internado com Covid-19, para que o Senhor estenda as mãos sobre ele e venha curar esta enfermidade. Também pela irmã Rosângela Valadares, esposa do pastor Cisaque Valadares, de Rio Claro, São Paulo, que também está enferma, para que o Senhor venha dar saúde. Peço lá de Osasco, Cipava 2, a irmã Márcia é professora da escola dominical e ela também está com esta enfermidade. Vamos orar por ela e por sua família. Orar também pela sua mãe, para que o Senhor venha restaurar a sua saúde, irmão. Marisa, muito bem. Orem também por minha sogra, ela fez uma cirurgia recentemente, já está em casa, está bem, mas para que o Senhor venha ajudá-la na recuperação. Quantos mais precisam de oração? Mais algum pedido? Orem por mim, por minha casa. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, nós agradecemos ao Senhor por este momento de estudo da Palavra de Deus. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que nos assistiu. Peço, meu Senhor, que o Senhor venha dar saúde à irmã Iraci. Cura a tua serva, Senhor, abençoe o seu lar. Guarda, meu Senhor, seu esposo, seus filhos, seu sobrinho. Entre com a providência naquele lar. O Senhor é o dono da vida. Cabe ao Senhor decidir quem vive. Oh, meu Senhor, é o Senhor que determina o momento certo da partida de cada um. Dê saúde à tua serva, meu Senhor, segundo a tua vontade.
Eu sei que o Senhor tem um propósito em cada sofrimento. A tua serva tem passado um processo de sofrimento, mas que tudo seja para a glória do teu nome. Que a tua serva seja aperfeiçoada, Senhor, através deste processo de enfermidade. Meu Deus, abençoe a vida da irmã Devani, da irmã Rosângela Valadares, da irmã Márcia Moraes, da irmã Marisa. Meu Deus, o pastor Eliel, concede saúde aos teus servos. Visita cada um nesta noite. Meu Deus, eu peço em favor de todos aqueles no Brasil e no mundo que estiverem contaminados com este vírus, que sejam curados pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, guarde a nossa nação, protege o nosso povo, abençoe as autoridades brasileiras, o presidente da República, o governador do estado, o prefeito da nossa cidade, os vereadores, os deputados estaduais, federais, os senadores, o poder judiciário. Meu Deus, dê vitória a cada um, pacifica esta nação, nos dê um fim de semana abençoado. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, todos dizem amém. Deus abençoe, um bom fim de semana a todos. Até domingo, se Deus quiser.